Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para a gravação desse vídeo, para compartilhar a palavra do Senhor e dar continuidade à nossa série que vem. Já estamos no terceiro capítulo da nossa série Entendendo as Parábolas, e hoje vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, aí no botãozinho de inscreva-se, curte o vídeo, né? Deixe seu comentário se os meus vídeos estão sendo edificantes para a sua vida e confere o vídeo anterior onde eu conto uma partícula de algo que aconteceu na minha vida. Uma parte do meu testemunho de vida com o Senhor está no meu vídeo anterior. Mas hoje nós vamos dar continuidade à nossa série dominical, né? Onde eu venho soltando aos domingos esse assunto, né? Sobre nós entendermos as parábolas que o Senhor Jesus contou ali para os seus discípulos e para aqueles que o rodeavam. Então vamos lá, vamos ler. Está no capítulo 13 de Mateus, né? Ainda estamos no capítulo 13, onde existem quatro ou cinco parábolas. E no capítulo 13 de Mateus, no versículo 31, essa parábola é bem curtinha, ela é só dois versículos, 31 e 32. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor das sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Essa parábola é uma parábola que o Senhor Jesus ele não explicou como ele fez com a do semeador e a do trigo do joio, porque ela é autoexplicativa, vamos dizer assim. Embora, apesar de ser curta, ela é de grande revelação. O Senhor ele usa aqui como exemplo o grão de mostarda, a semente da mostarda. E é importante ressaltar que aqui ele fala que, embora seja a menor dentre todas as sementes, hoje já se sabe que a mostarda não é o menor grão de todas as sementes. Existem sementes menor, mas para aquele povo daquela época, de Israel, Jerusalém, para eles a menor semente era a de mostarda. Eles não conheciam semente menor. Embora o Senhor Jesus, com todo o seu poder, onisciência, pudesse saber que existia sim sementes menores, ele usou o termo que era de conhecimento deles. Como eu disse no vídeo anterior do trigo e do joio, né? No capítulo anterior, que o Senhor usava a realidade deles do momento para criar uma história e ter um sentido no final, ter um ensinamento, uma moral da história no final. Então, aqui ele está falando que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore,
de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Aqui, para os discípulos, naquele momento, o Senhor estava falando justamente do Evangelho, o reino de Deus. Ele estava falando que o reino dos céus, ele estava falando sobre a vinda dele, sobre a propagação do Evangelho, que embora parecesse pequeno no momento, pois veja bem, o Senhor Jesus, ele veio como homem, né? E viveu como homem, foi criança, foi adolescente e adulto, e o ministério de Jesus começou aos 30 anos, durou 3 anos, né? Então, quando ele assumiu a postura de viver o seu chamado, de viver aquilo para o qual ele veio, ele não fez sozinho. Embora ele tivesse poder para fazer isso, mas ele estabeleceu 12 pessoas, 12 discípulos, para começar essa semeadura, esse plantio, a qual nós conhecemos hoje como cristianismo. Então, quando ele diz que a semente de mostarda, que eles consideravam ser a menor das sementes, quando ela é plantada, ela germina, cresce e na fase adulta dela ela chega a atingir de 1,5 metro a 2 metros de altura. Há relatos de alguns pés de mostarda que já atingiram 3 metros de altura. Então, por isso que ele fala que é semelhante a uma árvore, porque ela não é uma árvore. A mostarda, ela é uma hortaliça. Se você não sabe o que é uma hortaliça, uma planta hortaliça é uma planta comestível que é cultivada em horta. O alface, o couve, todas essas plantas que você conhece, que é cultivada em horta, elas não são árvores, elas são plantas, elas são hortaliças. Então, e a mostarda não é diferente, ela é uma hortaliça, ela é cultivada em horta, porém ela cresce muito e tem um aspecto de árvore quando ela está na fase adulta dela. Por isso que os pássaros vêm, né? E como ele diz aqui, as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos, porque ela literalmente parece sim uma árvore, ela é grande. E isso é o que o Senhor estava... Essa parábola era uma profecia do que seria o crescimento do Evangelho, do reino dos céus. O reino dos céus é o cristianismo, é o Senhor Jesus, é o reino dele em nós, é o crescimento, é a propagação do Evangelho que traz Cristo em nós, né? E através de nós ele é ramificado. Tanto é que começou com 12, simbolizando a semente de trigo, a semente de mostarda, né? Simbolizando a semente de mostarda, e cresceu ao ponto de nós sabermos o tamanho do cristianismo hoje. O cristianismo é a maior religião, assim, conhecida, vamos dizer assim. O cristianismo ele tomou, com todo o decorrer de lá para cá, da época de Jesus até os dias de hoje, teve um crescimento fantástico. Todo o país, todos os países, todo o mundo conhece o cristianismo. Então, é sobre isso que ele está falando naquela época para eles. Ele estava falando que aquilo que ele estava ensinando a eles ia tomar uma proporção semelhante ao grão de mostarda, que embora fosse pequeno, ia crescer, ia se tornar como uma árvore onde os pássaros vinham e recostavam e faziam os seus ninhos. E a gente entende que a árvore ela gera uma sombra também, né? Então, acredito que muitas pessoas, muitos lavradores descansavam nas sombras da mostarda. E isso, nessa época aqui, ele estava relatando sobre a propagação, o crescimento do Evangelho.
Só que trazendo para os dias de hoje, o que nós podemos tirar para os dias de hoje, já que se cumpriu essa parte, o ministério de Jesus foi propagado, teve um crescimento, embora nós devemos propagar sempre, esse é o dever de todos os cristãos, assim como foi dos discípulos, dos apóstolos, e chegou até nós também devemos continuar propagando para que gerações futuras conheçam o Senhor até que Ele venha. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida sobre essa questão do grão de mostarda? É semelhante à parábola do semeador. Essa semente que muitas das vezes ela brota pequenininha. Às vezes nós não entendemos que nós não precisamos de muita coisa para pregar o evangelho para alguém, para ganhar Jesus para alguém. Às vezes aquela terra está tão bem preparada para receber a semente, ela está tão ansiosa, só que ela não encontrou ainda. De repente um simples "Ei, Jesus te ama", entendeu? Simplesmente um convite para aquela pessoa ir na congregação, na igreja, simplesmente um abraço, simplesmente uma atitude diferente da qual aquela pessoa está esperando. Isso é plantar esse grão de mostarda, porque lá na terra ele vai crescer, né? Vai crescer, vai chegar ao tamanho de uma árvore, e isso requer um processo, um tempo, não é do dia para a noite. Só que ela está vivendo ali. Durante o processo de crescimento, a planta, ela está viva, ela está consumindo nutrientes, ela está se alimentando, ela está crescendo até chegar ao ponto de frutificar e gerar outras. Então, trazendo para os dias de hoje, eu entendo, no meu entendimento, que nós podemos usar essa passagem para dar exemplos de como pregar o evangelho. Que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar ali falando, sempre falando. Não que isso seja errado, mas às vezes não é o tanto falar, mas às vezes é o agir. Tem uma frase que algum líder religioso, eu não vou lembrar o nome, me perdoem, eu não sei ao certo quem disse essa frase, mas eu já escutei algumas vezes, que diz assim: pregai o evangelho em todo o tempo, mas se preciso, use palavras. O que essa pessoa quis dizer com isso? Ela quis dizer que a pregação do evangelho é mais atitude do que palavras. Porque de repente você fala, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que você fala. E as pessoas observam. E isso gera uma contradição, né? Então, às vezes a maneira de você semear essa semente não precisa ser grandiosa. Você não precisa ter grandes estudos, grandes coisas, palavras que as pessoas nem entendem, né? Os termos usados dos estudiosos para a pregação do evangelho. Para quem não conhece, simplesmente uma sementinha, mais simples. O Senhor quis dizer isso, que o evangelho ele é simplicidade. Ele por si faz a transformação da pessoa, não precisa da ajuda humana. A nossa função sempre vai ser essa: plantar a semente. O crescimento, quem vai regar e quem vai dar o crescimento é o Senhor, não somos nós. Justamente para que nenhum mérito venha para nós. Amém, meus irmãos? Essa foi a reflexão que eu tive acerca dessa parábola. Comenta aí se você concorda, se você tem alguma ressalva, né? Alguma pergunta que eu possa buscar o conhecimento e responder. Coloque aí nos comentários se você gostou, né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, que você ajuda bastante o crescimento da obra de Deus.
Estamos aí, recentemente comemoramos 100 inscritos, agora estamos na marca de 108 inscritos. A nossa meta é crescer cada vez mais e sempre pregando a verdade, sempre pregando a palavra de Deus, né, de uma forma simples, né, como deve ser, de uma forma como um grão de mostarda, que eu tenho certeza que essa semente que está sendo colocada no coração de cada pessoa através desses vídeos vai crescer, vai germinar, vai crescer, vai virar uma grande árvore frutífera. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative os sininhos. Vai aparecer aqui o meu último vídeo, o vídeo da playlist onde vai estar esse vídeo e os outros 2 da série. Acompanhe. Esse vai ser o 3º capítulo. E o botão de inscreva-se vai estar aqui, a minha fotinha, se você clicar ali, já vai te direcionar diretamente para se inscrever no canal. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser.